Mudança do paradigma global, humano para leigos. Se você está lendo este artigo, provavelmente está pelo menos parcialmente, se não, totalmente desperto para o que está acontecendo ao redor do mundo. Você entende que estamos vivendo em tempos históricos e está se tornando muito útil, para não mencionar muito legal. Estar informado além das mentiras da controladora das massas que chamamos de mídia, cuja credibilidade, de acordo com Gallup, está em queda vertiginosa. Com tantas revelações e eventos esclarecedores acontecendo hoje, o pensamento crítico dos buscadores da verdade pôde finalmente tirar um pouco o pé do acelerador e dizer a seus amigos, família ou colegas de trabalho que estavam, ou ainda estão, presos nas notícias mentirosas da grande mídia: eu alertei. Enfrente-os como os cristãos enfrentaram os leões, ou como Bernie Sanders, que teve um despertar rude para a realidade da nova ordem mundial e a corrupção generalizada. Muitas pessoas não podem ajudar, mas podem ver que algo está muito errado, que envolve corrupção e propaganda mentirosa e que não existe razão para confiar no governo. Relativamente falando, as coisas estão se movendo tão rápido que eu quero resumir alguns dos principais eventos globais para as pessoas que podem ainda não os ter colocados todos juntos. Pense nisto como o meu despertar ou um resumo da mudança do paradigma global para leigos. O básico. Como eu já disse, todos esses desdobramentos e revelações recentes estão acontecendo porque estamos vivendo na era da informação, onde já não é mais tão fácil para a elite dominante manter suas atividades e intenções ocultas do público em geral. Você já reparou como as coisas que antes estavam escondidas estão agora todas sendo trazidas para a luz? Não é a sua imaginação, isto realmente está acontecendo. A luz da consciência humana é a fonte de luz que estamos falando. Quando você realmente dá um passo para trás e pensa sobre isto, faz todo o sentido que a humanidade tenha chegado a este ponto. Aqui está uma sequência de eventos ao longo dos últimos 100 anos ou mais, para ajudar a colocar tudo em perspectiva. 1. Após a virada do século XX e o advento da era industrial, prevaleceu a consciência de fazer dinheiro criminoso a todo vapor. Controladores de dinheiro e riquezas perceberam que a tecnologia de patente e qualquer outra coisa, por exemplo, produtos químicos, pode ser mantida sob seu controle e potencialmente ser um meio para ficar eternamente rico e poderoso. Como resultado deste crescimento do uso do dinheiro e manipulação da consciência, a humanidade começou a sofrer um longo período de escuridão e conhecimento oculto que ainda estamos enfrentando até hoje. Este viria a ser um longo período de 100 anos de escuridão, onde a consciência humana progressivamente foi enterrada na escuridão oculta da ignorância projetado pela elite dominante, que desde o início descobriu que poderia manipular a vontade das massas. Pense em Edward Bernays, Aldous Huxley, etc. Através da propaganda, controle mental em massa e engenharia de consentimento. 2. Logo no início, a elite governante oficialmente assumiu a oferta de moeda, golpe do Federal Reserve, e os militares, uma combinação mortal, que garantiu guerras intermináveis, sendo travadas estritamente para gerar lucro aos banqueiros. Não é nenhuma coincidência que a Primeira Guerra Mundial aconteceu logo após a criação do esquema da banca criminosa baseado em dívida do Federal Reserve. E não é nenhum segredo que muitos banqueiros aumentaram exponencialmente suas riquezas durante a Primeira Guerra Mundial. 3. Esta elite, em seguida, colocou suas mãos sobre a tecnologia do século XX, obtendo os recursos necessários para controlar a raça humana, TV, rádio, comunicação, etc., e fizeram tanto dinheiro quanto possível. Ao mesmo tempo, criaram um caminho pelo qual financiavam a escravização das massas. 4. A elite governante também criou sociedades secretas onde seus planos poderiam prosperar de forma organizada fora dos olhos e ouvidos curiosos do público em geral. 5. Eles, a elite dominante, também estabeleceu sistemas de ensino para doutrinar futuros elitistas sobre como manipular a população para o seu ganho pessoal.
6. Da mesma forma, um por um eles assumiram todos os principais cargos privados e públicos, meios de comunicação, indústria médica, justiça, energia, transporte, agricultura, comunicações, entretenimento, etc. Esses governantes da elite são responsáveis por crimes contra a humanidade os quais pensaram que ficariam impunes. No entanto, subestimaram a expansão da consciência humana e a era da informação que vivemos atualmente. Eles colocam todas as suas esperanças no medo, decepção e propaganda dos meios de comunicação para manter a população enganada e controlada. Esse plano está agora em ruínas a cada dia que passa, pois o mundo está vendo a mídia pelo que ela realmente é. Nós, a humanidade, agora somos abençoados com o conhecimento e a informação gratuita disponibilizada pela mesma tecnologia que eles, a elite dominante, esperavam usar contra nós. Eles, é claro, conseguiram bastante: controle da mente em massa, doenças sem cura, guerras intermináveis, escravização financeira das massas, corrupção descontrolada, etc. Mas no outro lado das coisas, a elite dominante continua a sofrer perdas críticas que ameaçam a sua existência para sempre. Eles sabem disso e só esperam que o seu último feitiço, a mídia corporativa, do engano e da mentira funcione o suficiente nas pessoas para ajudá-los a manter o seu controle. Por esta razão, você não precisa olhar muito longe para ver os elitistas como Eric Schmidt, Google, Mark Zuckerberg, Facebook, Dorsey, Glass, Stone Williams, Twitter, e Elon Musk, SpaceX, entre outros que estão silenciosamente e ativamente trabalhando por atrás das cenas, controlando, espionando e roubando informações sobre nós e entregando à elite como tem feito até agora. Existe um esforço ativo para reescrever a história pelos que despertaram, mas por outro lado vemos a tentativa de identificar e criminalizar as pessoas pelo que elas acreditam e o que elas dizem. Sim, e a liberdade de expressão? A razão é que a nova ordem mundial vislumbrada pela elite dominante não aceita qualquer tipo de oposição. O governo e muitas destas empresas de tecnologia estão trabalhando juntos. Mesmo assim é difícil controlar o que você vê na internet, um fórum que agora praticamente garante que os planos da elite com certeza vão falhar. Isto é, meus amigos, onde estamos em termos de história humana e as noções de compartilhamento de informações no despertar político global. Quantos de nós que estão despertos para os acontecimentos políticos ao redor do nosso maravilhoso mundo, ainda estão realmente acreditando na mídia convencional? Embora saibamos que muitas pessoas ainda seguem adormecidas, torna-se mais difícil a cada dia que passa imaginar que alguém ainda verdadeiramente confia e acredita na mídia convencional. Se a mídia convencional entendesse que a credibilidade é uma representação do grau em que as pessoas ainda acreditam nela, então teria de enfrentar a realidade agora de que o despertar em massa está aqui. É como uma represa que está prestes a explodir. Continuamos esperando e ouvindo o pequeno som de rachaduras aumentar, sabendo muito bem que a explosão da represa pode vir a qualquer momento. Depois de entender esta informação no estágio da guerra que estamos seguindo, você pode ver por que a função principal da comunicação social corporativa é manter a ilusão do sistema atual e o paradigma que escravizou a humanidade por mais de 100 anos. Como o banco alemão Deutsche do sistema bancário da elite enfrenta o que muitos consideram um colapso inevitável e iminente, somos lembrados de que o poder da elite dominante é baseado no valor da representação do dinheiro, ou seja, é uma questão de confiança, acreditar nele. Eles sabem que quando uma percentagem suficientemente grande da humanidade puder conscientemente distinguir e expor estes criminosos pelo que eles fizeram à humanidade, a justiça e a responsabilidade vão prevalecer como a nova forma dominante de consciência e, portanto, o novo paradigma que entrará em vigor. Pegando carona na recente onda de energia que envolve a noção de transparência e exposição da corrupção, existem muitas revelações que qualquer desinformado pode facilmente confirmar por si mesmo.
Agora que analisamos o rumo para o qual a humanidade foi direcionada em termos do nosso passado, o caminho para o despertar em massa e a transformação para um novo paradigma, vamos rever o que eu chamo de uma prova facilmente verificável do que a elite governante está fazendo atualmente, quem são e quais são seus objetivos. Nova ordem mundial. Antes de começar nossa simples prova de informação, vamos à definição de nova ordem mundial, não, para esclarecer alguém novo sobre esta informação. O termo nova ordem mundial refere-se ao plano da elite para um governo mundial, veja Bush, HW falando, onde eles podem fazer o que eles quiserem e você é um escravo insignificante cujos chips eles podem desligar sempre que acharem necessário. Chip, você diz. O falecido Aaron Russell vai explicar isto aqui. Se você faz parte dos militares dos Estados Unidos e acha que é especial porque você é corajoso e está disposto a lutar contra os maus. Na verdade, para você é ainda pior, porque Henry Kissinger se refere a você como um burro, animal estúpido. Pode alguém ser mais insultado do que isto? Na nova ordem mundial não existe nenhum Estado-nação e os direitos individuais não existem mais. A desculpa da poluição do planeta para tornar o indivíduo culpado pelos danos ao planeta, enquanto é despojado de todos os seus direitos humanos. É a chave para taxar e controlar o indivíduo globalmente. A ONU é usada como o braço de repressão e fiscalização. Esta nova ordem mundial está sendo liderada principalmente pelos Estados Unidos e seus aliados, que muitos de nós se referem como o Ocidente ou a Cabala Ocidental, porque em última análise, trata-se de dinheiro e os bancos centrais e a elite financeira são os que em última análise, realmente estão por trás deste esquema global. Porque isto em última análise envolve dinheiro, riqueza e ganância, mas não é apenas a elite bancária criminosa dos Estados Unidos que está envolvida, daí a razão pela qual eu estou usando as aspas. De modo nenhum. São indivíduos de diferentes nações e interesses. Por esta razão, os agentes da desinformação sempre buscam direcionar para um determinado Estado-nação, religião, grupo político, direita contra a esquerda, até mesmo raça ou gênero. Isto porque, enquanto estamos culpando uma raça, por exemplo, brancos, uma nação, por exemplo, Rússia, uma religião, por exemplo, muçulmanos, ou outro grupo, por exemplo, judeus, sabemos que nunca vamos identificar exatamente as pessoas por trás desta agenda contra a humanidade porque a decisão da elite se sobrepõe a todos esses grupos. Aliás, se você quer culpar alguma entidade em termos de Estado-nação, aqui está a minha resposta para isto. Pesquise quantas bases militares os Estados Unidos têm em todo o mundo. A resposta é bem mais de 1000, apesar de frequentemente afirmarem ser 737 e que não inclui as chamadas almofadas de Lili ou inúmeras forças especiais não tão secretas nas bases de comando secretas em todo o mundo. Deixe que se afundem dentro. A Segunda Guerra Fria já começou. Os Estados Unidos e a OTAN estão provocando deliberadamente a Rússia, esperando causar a Terceira Guerra Mundial. Então olhe ao redor do globo e tente encontrar qualquer país, mesmo com 0,01% destas bases. Caso encerrado. Pense nisso na próxima vez que você ver os militares dos Estados Unidos sendo adorados nas arenas esportivas da NCAA e jogos esportivos. Os políticos que vemos na TV, incluindo as grandes seis da mídia convencional corporativa, são apenas porta-voz convincente da cabala global. É por isso que quase todas as notícias divulgadas pela mídia convencional ocidental, pense CNN, NBC, ABC, CBS, BBC, Fox, Reuters, NPR, TAP, NIT, etc., sempre empurram os exatos mesmos pontos de discussão onde de cada 10, todos os 10 contradizem perfeitamente a realidade do que está acontecendo quando você olha para outras fontes de notícias em todo o mundo. Isso porque eles são apenas um porta-voz coletivo da elite dominante. Pense em Bush, Clinton, Obama, Soros, Kerry, McCain, Kissinger, Cheney, agências do alfabeto CIA, FBI, NSA, etc.
A estrutura de trabalho esperado para a ordem mundial, veja imagens seguintes, é deixado para a ONU. É por isto que a ONU se recusa a olhar para a ciência responsável e séria que desmascara inteiramente a noção de aquecimento global. O imposto sobre o carbono vai ser uma importante fonte de financiamento para o governo global. É também por isto que a Agenda 2030 da ONU incorpora a fala que torna a ONU a autoridade final igual a Deus, tornando toda a humanidade responsável perante a ONU e seus padrões globais, enquanto ao mesmo tempo se torna perigoso. A ONU empurra para a criação de um centro de comando médico global, obrigatoriedade de vacinas desnecessárias e perigosas, policiamento global, tudo perfeitamente consistente com os planos da nova ordem mundial da elite dominante. Artigo relacionado. ONU, Agenda 2030 decodificada, um modelo para a escravização da humanidade. Acesse o site. O objetivo da elite e da ONU é minar a soberania definitiva de todo Estado-nação. O braço de fiscalização desta agenda são os militares dos Estados Unidos, a OTAN, a CIA e os exércitos por procuração, mercenários, que podem recrutar, treinar e armar para ajudar a atingir este objetivo. Pense em ISIS, rebeldes, terroristas, etc. ISIS, terrorismo para leigos. E por falar em ISIS, é atualmente de conhecimento geral para quem não sofreu lavagem cerebral da mídia convencional corporativa da elite dominante controlada pela CIA que ISIS é sem dúvida o exército por procuração, mercenários, dos Estados Unidos, e é aliado da OTAN, com a finalidade de destruir, desestabilizar ou manter a desestabilização de uma nação preferencialmente no Médio Oriente, Síria, Líbia, Iraque etc. Como a mídia alternativa tem revelado muitas vezes ao longo dos últimos anos desde a declaração do califado, os Estados Unidos e seus aliados criaram, treinaram e financiam o exército por procuração, mercenários, que tem sido usado como uma ferramenta para criar o falso terrorismo nos Estados Unidos e em toda a Europa. Sabemos agora que qualquer um que ataca a ISIS, pense em Rússia, coincidentemente é declarado inimigo pela mídia, máquina de guerra dos Estados Unidos e a OTAN. Nós também sabemos que a máquina de guerra terrorista dos Estados Unidos, como claramente definido nos planos de guerra mundial NEOCOM, o Manual de Crimes de Guerra conhecido como TNAC de Reconstrução das Defesas da América, só é preciso fazer cada Estado-nação que desejam derrubar simplesmente, olhar para os maus rapazes. Graças ao famigerado general Wesley Clark, todo problema tem que ser olhado como um prego. Revelação no dia seguinte ao 11 de setembro. Esta informação é notícia velha e facilmente verificável por qualquer pessoa interessada na verdade. Compreendendo este plano de longo prazo, a criação do ISIS pelos Estados Unidos permite a qualquer pessoa então, entender tudo o mais que acontece atualmente, incluindo a tentativa de criação da Terceira Guerra Mundial pelos Estados Unidos e OTAN. Vamos dar uma olhada em outras realidades facilmente verificáveis. Técnicas de propaganda em massa dos Estados Unidos para leigos. Ainda não viu claramente como a elite tem causado dano. Perceba como a propaganda funciona. Todo o império global dos Estados Unidos foi construído com táticas de propaganda. Este único pedaço de conhecimento de como funciona a propaganda é a peça mais importante do quebra-cabeça quando se trata de compreender a imagem e o paradigma de mudança geral em que estamos hoje. Aqui está como ele funciona. A. Controlar os grandes ministérios e setores da sociedade. Como mencionamos anteriormente, a imprensa e meios de comunicação, energia, produção, sindicatos, polícia, militar, política, etc. B. Educar os líderes influentes destes ministérios e verificar se eles influenciam os seus seguidores. C. Especificamente controlar e monopolizar os meios de comunicação e entretenimento para exercer o controle mental em massa e engenharia de consentimento. Isso é feito bombardeando o público com comerciais, slogans, canções, imagens, vídeos persuasivos, filmes, outdoors, etc.
Ao fazer isto, você induz o público a pensar que a opinião que eles têm e as decisões que eles estão tomando são as suas próprias decisões, quando na verdade ela é projetada pela elite invisível, cujo papel como manipulador das massas é herdado, isto é o que eles pensam. Usar esta tática de propaganda em outros Estado-nação para derrubar governos eleitos, criar agitação civil e inserir seus líderes fantoches. Tudo sob o disfarce de disseminação da democracia. Genocídio e guerra total dos mercenários contra qualquer Estado-nação que não sucumbe à sua propaganda. Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, etc. Criar fundos e exércitos de mercenários e grupos terroristas, como já mencionado anteriormente, ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, Forças Especiais dos Estados Unidos, rebeldes moderados, grupos internacionais, Blackwater, Academia, etc. Como ferramentas para realizar esta estratégia constante de instabilidade, encenando terrorismo e atenção, estratégia de Gladiober de tensão. Continuar mentindo para o público, manter o sigilo de nível militar em tudo que você faz, rotular tudo como segurança nacional, manipular e disseminar a propaganda até atingir o objetivo final. Resumo geral. Esta campanha de corrupção desenfreada e segredos está finalmente sendo desmontada aos olhos do público em geral à medida que os vazamentos continuam saindo, revelando coisas que já sabíamos de que os partidos políticos são corruptos ou que a agitação civil está sendo financeiramente fabricada ou que os Estados Unidos paga e fabrica propaganda falsa para conseguir um resultado político desejado em países estrangeiros. Sabemos que muitos eventos dos últimos anos têm sido encenados como o Sandy-Hook, pedra angular do evento FEMA de 14 de dezembro de 2012 com o manual da FEMA completo e tudo mesmo para as pessoas de todo o mundo caírem no truque de mas as crianças pequenas morreram, psicope emocional no rosto sem nenhuma evidência da realidade orgânica do evento e até mesmo com buscadores da verdade sendo perseguidos e hostilizados em um post de que Sandy-Hook era criminalidade subterrânea destinada a identificar os buscadores da verdade. Sabemos também que existe um plano ativo para federalizar e armar a polícia como uma engrenagem militar nos Estados Unidos, que o DHS e até mesmo o IRS está armazenando armas militares para se defender contra o público em geral. Será isto, porque eles sabem que o dia do seu julgamento está chegando. Sabemos também que no ano passado, 2015, um software conhecido como JAD, Assistente Conjunta de Desenvolvimento e Execução, e JAD 2 foi implantado no que parecia ser simulação de cenários de combate, JAD no comando. Isto parece ter sido uma implantação em tempo real de software baseado em IA, inteligência artificial, altamente sofisticado e muito complexo, cuja profundidade e capacidade no que se refere ao total de dominação da raça humana, a maioria dos humanos não pode sequer começar a imaginar. E isto nos traz um pouco para onde estamos hoje, potencialmente na véspera de um colapso financeiro, outra encenada e roubada eleição nos Estados Unidos e a elite governante sendo completamente exposta por quem eles são e o que eles fizeram, forçando ao pensador crítico questionar se esta é a razão de estarmos neste cenário. Para começar, o momento da verdade é agora. A humanidade vai superar esta doença e infecção da raça humana conhecida como a elite dirigente parasitária. Pena que este jogo da vida não está em movimento rápido o suficiente. Embora as coisas estejam literalmente se movendo mais rápido do que nunca, é da natureza do tempo e da consciência que as coisas se movem em um ritmo constante e geralmente lento. Duas qualidades para nos lembrarmos sobre este jogo da vida: ela é multidimensional e o tempo se move em ritmo lento e gradual conforme o percebemos. Também é importante perceber que muitas coisas estão sempre acontecendo ao mesmo tempo, o que causa uma sensação de confusão sobre a imagem maior e dá à elite dominante muitas outras coisas para desviar o foco das pessoas, incluindo a verdade parcial ou oposição controlada. Essa é a minha atual mudança do paradigma humano global para leigos.
Saboreie, cheire, sinta, olhe para ele e perceba que você está olhando de frente, porque nada está escondido. Estamos vivendo em tempos históricos e todos deveriam estar se fazendo esta pergunta todos os dias: como estou sendo enganado hoje? Como todas as pessoas aguardam a muitas vezes falada surpresa de outubro, perceba que estamos todos sendo enganados e manipulados de uma forma ou de outra. Essa é a natureza da era da informação, no tempo em que a elite governante está confiando desesperadamente na decepção, medo, censura e propaganda para criar a sua nova ordem mundial. Como eu já disse muitas vezes, hoje é mais saudável do que nunca não acreditar em qualquer coisa que você vê de notícia na mídia convencional. Isso mesmo, 0%. Mais do que nunca a aplicação da navalha de Ockham dita que tudo que a mídia põe para fora é uma mentira, mesmo antes de olhar para os fatos. Se você compreende este argumento e concorda, por favor, compartilhe esta informação com outras pessoas que ainda não compreendem. Bernie Soares.